Quero falar com você nessa manhã sobre uma promessa que foi feita, uma promessa que se perseverou para que ela se cumprisse, e uma promessa que se cumpriu sobre aqueles que perseveraram. A verdade é que Deus, Ele libera algumas realidades sobre nós, mas escute isso com muito carinho. Nem toda a realidade que Deus liberou sobre você necessariamente será vivida por você. Entre as realidades que Deus libera sobre nós e o cumprimento delas, existe aquilo que chamamos de processo. Às vezes não estamos dispostos a suportar o processo para o cumprimento de uma promessa liberada, e então abrimos mão de viver a promessa que Ele liberou sobre nós. Não significa que Ele não tem poder de fazer, Ele é soberano e Ele pode. O que significa é que nós não temos estrutura para suportar aquilo que Ele liberou sobre nós. A verdade é que toda promessa feita por Deus, ela será cumprida na exata proporção da nossa submissão ao processo daquilo que foi liberado sobre nós. Veja, Atos capítulo 1, versículo 4, eu quero ler com você o que está escrito nesse texto. Atos capítulo 1, versículo de número 4, olha só o que está escrito. Vamos ler juntos. Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem. A ordem era: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Versículo 8. Jesus falando aos seus, e Ele disse assim: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero que você olhe para esse cenário bíblico e você consiga enxergar Jesus olhando para os seus e dizendo: há uma promessa sobre vocês, e a promessa é: eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Eu volto ao Pai, mas eu não vos deixo um órfão, eu envio sobre vocês o Espírito Santo, que é aquele que será o Consolador, que é aquele que será aquele que vai capacitar, que vai dar graça, que estará todos os dias com vocês até a consumação de tudo. A promessa de Jesus sobre aqueles homens foi uma promessa muito clara. Ele disse: olha, não saiam de Jerusalém até que eu cumpra o que disse que faria. Ele deu uma ordem, ele disse: ó, há uma promessa vigente, há uma promessa que está sobre vocês, mas a instrução para que essa promessa se cumpra é: não saia de Jerusalém. Basicamente o que Jesus está dizendo é: permaneça onde você está, até que eu cumpra o que disse que faria sobre você. A grande verdade é que entre o momento da promessa e o momento do cumprimento dela, às vezes nós nos movemos para lugares que não deveríamos nos mover. A verdade é que entre o tempo em que Deus promete algo para nós, ao tempo em que Deus vai realizar essa promessa, nós saímos desesperados, andando para todos os lugares. Às vezes nem sabemos para onde estamos indo, no intuito, na intenção de buscar o cumprimento daquilo que Deus falou que faria sobre nós. Posso liberar algo sobre você? Não saia do lugar que você está, permaneça no lugar que Deus te colocou e aguarde o cumprimento daquilo que Ele liberou sobre você. Isso é uma prova de confiança. Alguém comigo diga amém. Esperar é provar que nós confiamos naquele que prometeu algo. Não esperar é demonstrar falta dessa confiança. Portanto, a promessa que Jesus diz é: fique, aguarde, porque eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Agora, eu queria falar com vocês sobre esse poder. Por qual motivo Deus derrama poder sobre a igreja? Por que Deus derrama poder sobre os seus filhos? Por que o Espírito Santo nos capacita, nos enche? Porque a igreja carrega um poder sobrenatural nos dias que vivemos. Por que isso? Qual a razão disso? Existem algumas coisas e nós começamos a falar sobre a fonte desse poder. Escute uma coisa:
Este poder não deriva de nenhuma força humana. A origem deste poder é divina, e isso esclarece algumas coisas. Se a fonte deste poder é divina, significa que não há nada humano que manifeste este poder. Se a origem dele é divina, se a fonte dele é divina, também é Deus que libera este poder sobre nós. Alguém comigo diga amém. Está claro isso para você? Diga amém mais forte. Agora, este poder não procede daquilo que o homem faz. A manifestação desse poder procede daquilo que Jesus fez. Vamos de novo? Esse poder se manifesta a nós. Esse poder é derramado sobre a igreja, não a partir daquilo que fazemos, mas a partir daquilo que Ele fez. Você crê nessa verdade em nome de Jesus? Então, se liberte disso hoje e entenda que você não pode fazer nada para receber esse poder que vem de Deus para nós. A única coisa que podemos fazer é reconhecer a origem, a fonte deste poder. Se ele não procede do homem, não há nada que o homem faça para que ele se manifeste. A única coisa que podemos fazer é reconhecer que esse poder vem de Deus para a glória do nome dele. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Agora, entendendo de onde vem esse poder, se esse poder é de Deus, se esse poder vem de Deus para nós, sabe algumas coisas que nós temos na nossa cabeça e nós precisamos trabalhar isso aí. Nós olhamos e dizemos: olha, o poder de Deus é para aqueles que falam em nome de Deus. O poder de Deus é para aqueles que pregam, é para aqueles que cantam. O poder de Deus é para aqueles que exercem algum tipo de ofício ministerial. Não, não é. O poder de Deus é para todo aquele que nele crê. Alguém comigo ou não? E tem mais. Esse poder não é facultativo, esse poder não é opcional. Nós não temos escolha para, não, eu vou viver sem esse poder. Meu lindo, não dá. Você pode caminhar durante um tempo sem esse poder, mas daqui a pouquinho você para de caminhar, porque não dá para viver o que Deus tem para nós na força do nosso próprio braço. Então não dá para viver sem esse poder. Esse poder não é opcional, esse poder é obrigatório, é um requisito daquele que pretende ter uma vida com Deus. Alguém aqui para dizer amém por isso? Portanto, a fonte desse poder não é humana, é divina. Esse poder não procede daquilo que o homem faz, mas daquilo que Jesus fez. Este poder não é opcional, ele é necessário, ele é indispensável, ele é fundamental. Não dá para você viver sem água. Alguém consegue? Quem ama beber água aqui? Deixa eu ver. Só quem bebe água de graça aqui. Que isso, gente? Então eu preciso de oração. É impressionante. Vamos ver se você confessa o pecado. Alguém já comeu um chocolate para beber água aqui ou não? Não, vamos lá, só para não me sentir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ufa. Nós não somos normais, vocês perceberam, né? A verdade é que o ser humano não funciona sem água. Ficar sem água vai te custar caro, é ou não é? Não dá para ficar sem água. Meu lindo, não dá para você viver sem esse poder sobre a sua vida. Eu vou te explicar, não dá para você viver sem o Espírito Santo ao seu lado. Esse poder não é algo abstrato. Alguém comigo diga amém, pelo amor de Deus. Esse poder não é algo que é hipotético, que é uma conjectura humana. Não é. Este poder não é algo, este poder é alguém. Esse poder é o Espírito Santo revelado a nós. Alguém comigo ou não? Se nós entendermos que o Espírito Santo não é algo, mas é alguém, então nós o trataremos de uma forma diferente. Se nós entendermos que o Espírito Santo não é algo, mas é alguém, então nós nos relacionaremos com Deus de uma forma diferente. Preciso que você entenda que esse poder não é algo mágico liberado sobre a igreja. Não é.
Esse poder é a presença de alguém no meio de nós. Meu lindo, não dá para você viver uma vida sem a presença do Espírito Santo na sua casa. Não dá. Não dá para você viver uma vida sem a presença do Espírito Santo sobre você. Ele vai te instruir quando você não encontrar nenhum tipo de solução. O fogo tem algumas características. Sabe qual é uma das características do fogo? Ele ilumina. Alguém comigo ou não? Às vezes as coisas estão escuras demais, porque está faltando um pouquinho de fogo aí, meu lindo. Você está comigo ou não? Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quem acende o fogo é o próprio Deus, mas não é Ele quem é responsável por mantê-lo aceso. Deus acende e Ele diz: vá lá, meu lindo, provê, mantém esta chama acesa. A responsabilidade de manter vivo aquilo que Deus acendeu no meio de nós é nossa. Alguém comigo para dizer amém por isso? Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diga assim: a responsabilidade de manter aceso é sua. Deus acendeu, Deus apontou, Deus revelou, mas Ele diz: vai lá, agora é com você. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver você, meu filho. Glória a Jesus. Se você estiver com seu cônjuge, se você estiver com um amigo que você tem liberdade para isso, diga assim: a responsabilidade é sua. Deus acende, mas é você quem mantém aceso. Deus faz, mas é você quem mantém vivo aquilo que Deus fez no meio de nós. Alguém comigo ou não? Chega de jogar a responsabilidade para quem não tem. Está na hora de você olhar para você e assumir a responsabilidade daquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos. Está comigo? Diga amém em nome de Jesus. Maravilhoso. A fonte desse poder é divina. O fogo ilumina, mas o fogo também aquece. Alguém aqui? O fogo ilumina, o fogo aquece e o fogo também purifica. O fogo também se alastra. Às vezes o fogo está sendo aceso e é Deus dizendo: eu estou purificando algumas coisas. Às vezes você está vendo alguns focos, alguns, sabe, ponto de chama. Você está preocupado, achando que vai pegar fogo em tudo, dizendo: calma, eu estou purificando o que precisa ser purificado. Algumas áreas da sua vida, algumas emoções suas podem estar em chamas. É Deus dizendo: filho, filha, fica tranquilo, eu estou purificando algumas coisas aí dentro. Momentos que você olha e não entende a origem do fogo. Momentos que você olha e diz: eu não estou entendendo por que está pegando fogo aqui. É Deus dizendo: eu estou iluminando, eu estou aquecendo, eu estou purificando, e na sequência eu vou alastrar através daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Tem alguém para dizer amém? Agora me diga uma coisa: a fonte do poder nós entendemos que vem de Deus. Maravilhoso. Agora, qual é o propósito desse poder de Deus sobre a igreja? Qual é o motivo pelo qual Deus derrama o seu poder sobre a igreja? Vamos juntos? Quero que você leia comigo o texto que está escrito em Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Olha o que está escrito. Vamos juntos. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, o que você faz? Negue-se, e na sequência, e siga-me. Negue-se a si mesmo. Conheceu Jesus? Ok, seja bem-vindo. Primeiro passo: negue-se a si mesmo. O evangelho que cremos é um evangelho de confronto. O evangelho que cremos é um evangelho de transformação. Escute uma coisa: aqui você não vai ouvir nenhum evangelho que vai melhorar a sua vida. Não, evangelho não promove melhora de vida. Evangelho promove transformação de vida. É isso que Jesus espera de você. Não que você melhore os seus hábitos, não que você melhore a sua... Não. Que você seja transformado pelo poder
e pela graça de Deus sobre a sua casa. Tem alguém que pode aplaudir a Jesus essa manhã bem forte? Nós lemos o texto que diz que derramarei o meu espírito e vocês serão as minhas testemunhas. Vamos junto? Vocês serão as minhas. O que uma testemunha faz? Alguns pensaram, mas não disseram. Mente. Alguém já foi para uma audiência aqui e se mexeu no banco porque via a testemunha mentindo? Pronto. Ela estava sob juramento. Ela podia ser presa, processada porque ela mentiu. Essa é a verdade. Mas uma testemunha legítima, o que ela faz? Ela fala sobre aquilo que ela presenciou, sobre aquilo que ela viu. Ela não fala sobre algo que contaram para ela. Alguém comigo nessa manhã ou não? Alguém está entendendo isso aqui? Vamos junto? Uma testemunha não fala sobre aquilo que ela ouviu. Estou pregando. Uma testemunha não fala sobre aquilo que contaram para ela. Uma testemunha fala sobre aquilo que ela viveu, sobre aquilo que ela presenciou. Tem alguém aqui ou não? Quando ele disse: olha, eu derramarei o meu espírito sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas. O que ele está dizendo é: vocês não vão falar sobre aquilo que vocês leram, vocês não vão falar sobre aquilo que vocês ouviram, vocês falarão sobre aquilo que vocês viverão a partir do que eu liberar sobre vocês. Você pode aplaudir a Jesus por isso, pelo amor de Deus. Está cheio de gente falando daquilo que ouviu, meu lindo. Porque Deus espera de você não é apenas que você ouça boas histórias, não é apenas que você ouça testemunho das pessoas, é que você conte sobre aquilo que você viveu com Deus. Alguém aqui nessa manhã? Você está pronto para viver coisas inexplicáveis com Ele? Você está pronto para viver coisas gloriosas com Ele? Isso custa. Ser testemunha é falar sobre aquilo que vivemos, não sobre aquilo que ouvimos, não sobre aquilo que lemos, não sobre aquilo que nos contaram. É falar sobre aquilo que foi uma realidade nossa. Agora, tem um custo ser testemunha. Aqueles que testemunharam a respeito de Jesus, alguns deles morreram por sustentar aquilo que eles viveram. Olhe para mim e escute uma coisa. Você acha mesmo que eles dariam a vida por aquilo que eles ouviram? Você acha mesmo que eles entregariam a vida por aquilo que alguém contou para eles? Se eles não tivessem tido uma experiência real, verdadeira, única com Jesus, na primeira oportunidade eles declinariam do seu testemunho. Sabe por que tem muita gente que começa, mas não termina nos nossos dias? Sabe por que tem muitas pessoas que se entregam e anunciam uma vida maravilhosa ao lado de Jesus, mas de repente param, de repente desistem? Porque na verdade elas ouviram falar a respeito dele, elas ainda não ouviram a voz dele. Quando ouvirem a voz dele, não dá mais para voltar para trás, não dá. Quando ouvir a voz de Jesus, você vai sustentar o seu testemunho, ainda que isso lhe custe a sua própria vida. Tem alguém aqui comigo nessa manhã? Eu oro por uma igreja que tenha um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, ao ponto de que nos desafios da vida não retrocedam, mas permaneçam firmes para a glória do nome dele. Alguém comigo pode dizer amém por isso? Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim: constância é mais importante do que velocidade. Tem muita gente correndo rápido e parando mais rápido ainda. Jesus está te chamando hoje para você caminhar. Não para você correr,
para você caminhar e permanecer para a glória do nome dele. Esse poder vem de Deus. Esse poder nos capacita para que testemunhemos a respeito dele, para que falemos não sobre o que ouvimos, não sobre o que lemos, mas sobre o que nós vivemos. Portanto, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo derramado sobre nós, é para que nós testemunhemos de Jesus. Alguém comigo diga amém. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que nunca ouvirão a minha voz, mas elas ouvem todo dia a sua. Tem pessoas que nunca vão entrar aqui e ouvir uma pregação, nunca, mas todos os dias você tem a oportunidade de testemunhar o poder de Deus para ela. Alguém comigo, gente? Deixa eu te falar, esse ambiente é um ambiente de capacitação, é um ambiente de um derramar de Deus sobre nós, para que sejamos igreja, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Escute uma coisa: onde Deus te plantar, onde Deus projetar o som da sua voz, manifeste a glória de Deus lá. É Deus que está ampliando a sua voz, é Deus que está aumentando o seu alcance, é Deus que está projetando a sua história, para que o nome dele seja conhecido. Se eu sou você, vai aplaudir a Jesus agora, o mais forte que você puder. Eu vou te dizer uma coisa. Uma das mensagens que mais quebrou a minha alma até hoje foi uma das mensagens que eu preguei sobre o tema: queremos vida, mas Deus está em busca de morte. Nós nunca chegamos diante dele e dissemos a ele: quero morrer, quero matar a minha carne. Não, nós queremos vida, nós queremos coisas, nós queremos alcançar, nós queremos fazer, nós queremos... É maravilhoso, está tudo certo. Mas o tema era: queremos vida, mas Deus está em busca de morte. O exemplo desse texto foi lá em Êxodo, quando Deus olhou para o povo e disse assim: olha, anuncia ao povo, Moisés, que eu vou falar com eles. Mande eles se prepararem, porque eu vou me relacionar com o povo. O povo olha para Moisés e fala: Moisés, não, nós não queremos ouvir Deus, preferimos ouvir você. Porque para ouvir Deus, eles entendiam que teriam que morrer. Para ouvir Deus, eles entendiam que teriam que matar a carne, que teriam que de alguma forma diminuir para ouvir a voz de Deus. Deus disse: olha, prepara, porque eu vou falar com vocês. Eles olham para Moisés e dizem: não, Moisés, não queremos ouvir Deus, preferimos ouvir você, porque você já morreu para ouvir Deus, nós não, nós estamos vivos. Agora a grande verdade é que nós, se não estivermos prontos para morrer, significa que não estamos prontos para viver. Meu lindo, se você não estiver pronto para matar algumas coisas, você não está pronto para viver algumas coisas também. Se você não está pronto para entregar algumas coisas, você não está pronto para desfrutar de algumas coisas também. É exatamente proporcional à sua entrega, é exatamente proporcional à sua vontade de se render a Ele e de viver o que Ele tem para você. Alguém comigo diga amém. Queremos vida, mas Ele está em busca de morte. Pessoas que estejam dispostos a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir a Jesus. Tem gente que até se nega, tem gente que até toma a cruz, mas sai correndo na frente de Jesus. Quando você negar a si mesmo, quando você colocar a sua cruz na costa, quando você entender que você precisa carregar a cruz, e a palavra cruz significa morte. Quando você negar a si mesmo, matar a sua própria carne, então você segue Jesus. Você está disposto a isso? Esse poder não se manifesta onde há vida. Nós precisamos morrer para que a verdadeira vida se manifeste em nós e através de nós. Isso custa. Isso às vezes vai custar o teu sonho. Isso às vezes vai custar a sua vontade. Isso às vezes vai custar alguns relacionamentos. Alguém aqui ou não? Posso pregar ou não, gente?
Isso às vezes vai custar alguma coisa para você. Você já viu alguém rindo diante da morte? Você já viu alguém batendo palma e celebrando diante da morte? Na nossa cultura, você já viu alguém fazendo isso? Não existe. Nós choramos diante da morte. Sabe o que eu estou dizendo para você? Em algum momento você vai chorar, porque você está matando algumas coisas que precisam morrer para que Jesus viva em você. Não, eu não sei o que é que você vai matar, eu não sei o que é que você vai hoje entregar diante do altar, mas algumas coisas precisam ser entregues para que nós possamos receber de Deus o que Ele tem para nós. Você está pronto e disposto para isso? Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, amém ou não? Sabe de uma coisa? Você até sabe já o que é que você tem que entregar. Você já até sabe o que é que tem que morrer, o que é que tem que matar, você sabe. Deus, Ele não fala com a gente, deixa a gente perdido, não, meu lindo. Ele está falando com você, e você já está testificando no seu espírito o que é que precisa morrer, o que é que precisa matar. Testemunho é algo poderoso. Mas sabe qual que é o testemunho mais poderoso? É quando a sua casa testemunha a seu respeito. Lembra de uma moça? Ela perde o seu marido, ela fica com 2 filhos e uma dívida impagável. Ela chega diante do profeta, o que ela fala para o profeta? O teu servo, meu marido, morreu, mas você sabe que ele era homem fiel e temente a Deus. Ela está testemunhando do seu marido quando nem vivo mais ele estava. Ela podia falar uma série de coisas a respeito dele, mas ela chegou diante do profeta e disse: o meu marido era homem fiel e temente a Deus, e você sabe disso. Esse testemunho não veio em troca de algo. Alguém comigo ou não? Vamos junto. Esse testemunho não veio em troca de algo. Ela não testemunhou a respeito do marido para receber algo. Está comigo ou não? Sabe o que eu estou dizendo para você? Nós não testemunhamos a respeito de Jesus para receber algo. Testemunhamos porque entendemos que já recebemos tudo. Se eu sou você, eu aplaudia Jesus agora, meu filho. Testemunho, ele vem sem nenhuma contrapartida. O testemunho verdadeiro, ele não vem porque queremos receber algo em troca. Quando testemunhamos a respeito de Jesus, entendemos que já recebemos tudo dele. Você precisa ter clareza disso. Jesus não vai fazer nada, ele já fez tudo. Não, ele não vai fazer mais nada, porque ele já fez tudo. As promessas já foram liberadas. O que acontece então que eu não as vivo? É o alinhamento entre o céu e a terra. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a sua vontade na terra como ela é feita nos céus. A vontade de Deus já é uma realidade nos céus, mas nem sempre na terra, porque nem sempre estamos sujeitos à vontade dele, queremos brigar pela nossa. A fonte desse poder é divina. O objetivo, o propósito deste poder é testemunharmos a respeito do que vivemos. E depois ele nos impulsiona a alcançarmos outras pessoas através do que ele fez em nós. A verdade é que a mensagem fica fraca se você não falar sobre uma verdade que você vive. A verdade é que mensagem nenhuma conecta se você não estiver falando de uma verdade que queima dentro do seu coração. Sabe por que primeiro explicamos a fonte desse poder? Para que você entenda que não há mérito nenhum em nós, para que nós entendamos que não tem merecimento nenhum, que não tem nenhuma ação humana que promova uma manifestação divina. Alguém comigo ou não? Vou repetir: não tem nenhuma manifestação humana, não tem nenhum mover humano que revele a grandeza e o poder de Deus. Não tem. A fonte deste poder é divino, é Ele quem se revela, é Ele quem se manifesta, para que possamos conhecê-lo, viver com Ele e testemunhar dele.
E depois de cheios dele, ele então te impulsiona a encher outras pessoas. Está cheio de gente indo, carregando nada. Está gente de pessoa andando, falando nada. Alguém comigo nessa manhã ou não? Meu lindo, não dá para viver sem a presença de Deus no nosso meio. Não dá. Não dá para você fazer nada sem que a presença de Deus seja uma realidade na sua vida. Você deseja por mais dele nessa manhã? Você quer por mais Jesus? Quero falar com você algumas realidades sobre isso. Olha só. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Deus envia o seu Espírito à igreja. Antes dele falar ide, antes dele falar vai, antes dele falar faça, ele disse espera. Alguém aqui ou não? Antes de Deus dar a ordem e dizer vá, ele disse fique. Só que tem gente indo sem esperar. Primeiro você fica, recebe de Deus graça, recebe de Deus favor, recebe de Deus misericórdia, recebe de Deus perdão, e depois você vai e prega a todos que tiverem ao seu redor. Não só em Jerusalém, em todo lugar. Eu vou repetir, não só na igreja, na escola, no trabalho, entre amigos, entre família, onde você estiver, vá e faça o nome dele conhecido no meio de vocês. Agora, escute uma coisa com muito carinho. Tem gente que não prega a respeito de Jesus, porque se abrir a boca para falar de Jesus, vai contrariar tudo que a pessoa faz e diz o dia inteiro. Tem gente que não consegue falar de Jesus, até conhece, até viveu algumas coisas, mas se abrir para falar de Jesus, alguém vai olhar e dizer: como assim? Está contraditório ao que você faz. Você entende o porquê não falar sobre aquilo que ouvimos, mas falar sobre aquilo que vivemos? O que você ouve não te dá autoridade. Você está aqui ou não? O que você lê não te dá autoridade, mas o que você vive. Você pode começar tranquilo, você pode ir devagarzinho, você pode ir como quem não quer nada, mas você está cheio de autoridade, porque aquilo não é algo que você ouviu de alguém, é algo que você está vivendo com alguém. Você está aqui nessa manhã ou não? Levante suas mãos aos céus, eu quero profetizar sobre você. Eu profetizo que a graça de Deus há de ser tão abundante sobre a sua casa. Eu profetizo que a graça de Deus há de ser tão abundante sobre a sua família, que não há um único lugar, que não há sequer um único ambiente que não seja tomado pela glória e pelo poder de Deus. Se prepare, porque você vai entrar em lugares e pessoas vão dizer: parece que tudo mudou depois que você chegou. Sabe o que é? É Deus dizendo: meu filho, eu estava na sua frente, porque você negou a si mesmo, tomou a sua cruz e me seguiu. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei antes. Você pode aplaudir a Jesus por isso, pelo amor de Deus. Ambiente nenhum vai ser transformado se você chegar primeiro. Por isso que ele disse: ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você está aqui ou não? Ele disse: me siga. Antes de você chegar lá, eu já cheguei. Vamos junto. Tem gente que quando chega no domingo começa a dar desespero na alma. Quando anoitece, então o indivíduo pede o sono, ansioso, preocupado, desesperado com a segunda-feira. Vou te dizer uma coisa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Você vai perceber que antes de você entrar na segunda-feira, ele já chegou lá.
Você vai entender que antes de, Espírito Santo, de você chegar naquele ambiente, a graça dele já chegou lá. Você está pronto para isso? Mais forte que você pode, é para Jesus. Vamos lá, celebra Ele. Ele é poderoso. Ele é poderoso. A partir de hoje você vai dormir em paz no domingo. Não, vou dizer de novo. Você não vai mais perder o sono no domingo, amém ou não? Você vai dormir em paz. Salmos 4, versículo 8. Bota aqui para a gente, por favor. Salmos 4, 8. Olha só o que diz o texto. Isso aqui é remédio para alguns essa manhã. Vamos lá, Salmos 4, 8. Você pode celebrar Jesus enquanto isso. Vamos lá. Salmos 4, 8. Aleluia. Se eu sou você, eu li e já recebi essa palavra. Vamos lá, meu filho. Em paz você vai se deitar, e em segurança você vai dormir, porque a graça de Deus chegou lá antes de você. Jesus pisou na sua casa antes que você chegasse lá. Você recebe isso em nome de Jesus? Olha só o que diz Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. Olha só o que diz: o Espírito do soberano Senhor está. Por quê? Porque Ele me ungiu. Por qual motivo? Ele me enviou para cuidar. Para quê? Cuidar dos que estão com o coração, para proclamar liberdade aos e libertação. Deixa aqui um minutinho só. O Espírito do Senhor está sobre nós. Por quê? Porque Ele nos ungiu. Por qual motivo? Para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para quê? Para cuidar dos que estão. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado é uma graça que só os de coração quebrantado desfrutam. Você está aqui nessa manhã ou não? Cuidado não é para todos. É só para os que reconhecem que precisam de cuidado. E eu vou te dizer, se você entende que você precisa de cuidado e o seu coração está quebrantado, Deus levantou alguém para cuidar de você. Ô meu lindo, esse teu orgulho só afasta pessoas. Esse orgulho só distancia a gente de você. E o cuidado de Deus vai se revelar através de alguém. Você está aqui ou não? O Espírito do Senhor, Isaías dizendo, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a palavra aos pobres de espírito, aqueles que precisam, aqueles que reconhecem a necessidade de ouvir. Alguém comigo ou não? Maravilhoso. Significa que Deus levanta um homem para cuidar de outro. Você está querendo que um anjo desça para cuidar de você, meu filho? Quem vai cuidar de você vai ser uma outra pessoa. Por isso que eu digo, se alguém te feriu, fique em paz. Alguém vai te curar. Não. A gente ama animal, amém ou não, gente? Tem nada contra. Mas não vai ser um cachorro que vai te curar, meu filho. Não vai ser um animalzinho de estimação que vai te sarar. Não, não, não. Se pessoa te feriu, pessoa também vai te curar. Você pode receber isso aqui hoje? Eu não me relaciono mais. A partir de hoje a minha vida é essa. Ando sozinho, vivo sozinho. Não. Se o Espírito de Deus for derramado sobre você, você vai estar com gente, vai amar gente, vai cuidar de gente, vai se relacionar com gente. Ah, Jesus. Tem um texto que fala assim, ó:
Se nós não conseguimos amar aquele que vemos, quem dirá quem nós não? Deixa eu te dizer uma coisa: se você não consegue amar esse lindo que está do seu lado aí, não dá para você amar Jesus. Quer amar a Jesus? Ame alguém. Quer fazer algo para Deus? Faça algo para alguém. Você está aqui ou não? Quer abençoar? Meu filho, quer fazer algo para agradar a Deus? Abençoe alguém, faça algo para alguém, sirva alguém, cuide de alguém, ame alguém. Você está aqui ou não? Ah, bendito é o nome de Jesus. Levante suas mãos ao céu se você pode. Feche os seus olhos por um minuto. Nós te adoramos, Jesus. Ah, Pai, derrama uma cura sobre a igreja hoje. Derrama uma cura sobre os seus filhos. A partir de hoje nós nos aproximaremos de pessoas. Ah, Jesus. Nós seremos cuidados por pessoas, mas nós também cuidaremos delas. Eu sinto o cuidado de Deus sobre nós aqui. Eu quero que você se renda a Ele agora. Você pode fazer isso? Ah, Jesus. Isso. Receba cuidado de Deus sobre você agora. Receba cuidado de Deus sobre a sua vida. Receba cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Deus ungiu pessoas. Oh, Deus levantou pessoas para cuidar de você. Igreja, Deus levantou pessoas. Deus ungiu pessoas para cuidar de você. Permita-se ser cuidado hoje. Receba cuidado de Deus. Receba boas novas hoje. Palavras que anunciam um tempo de paz. Palavras que revelam um tempo de graça. Mensagens que anunciam um tempo de cuidado, de amor. Ah, Jesus. Nós te adoramos. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Quero ler com você o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho. Acabando abaixo assim, então eu fico triste. Vem junto, vem. Isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não tenha vergonha do que você carrega. Não tenha vergonha do que está sobre você. Não tenha vergonha do poder de Deus. O poder de Deus é salvação para todo aquele que nele crê. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Se envergonhar do que, meu lindo? Se envergonhar de promover a vida. Ter vergonha de levar a pessoa de um ambiente de desgraça, de destruição, de frustração para um lugar de esperança. Ao contrário disso, levante-se e anuncie com coragem, com firmeza, com fervor: Jesus está vivo. Pelo amor de Deus, eu falei a maior mensagem do mundo aqui. Jesus Cristo está vivo. Ele é poder de Deus revelado a nós. Não, nós não temos vergonha, porque o poder de Deus é salvação para aquele que nele crê. Se Deus te colocou em algum lugar, não se constranja. Manifeste naquele lugar a vida que está sobre você. Você está aqui comigo? Diga amém. Estamos terminando, gente. Vocês são lindos.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Olha só. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Eu não vou nem ler, vou deixar você ler isso aí. Sabe quando não dá para explicar? Sabe quando a gente não tem palavra para traduzir, não dá para verbalizar? Tem coisa que não dá para explicar, meu lindo. Ou você vive, ou você vai tentar ficando explicar a vida inteira e não vai fazer nada. O poder de Deus não é apenas palavras lançadas. O poder de Deus, a mensagem da cruz, o reino de Deus se revela na manifestação do seu poder. Sabe de uma coisa? Prepare-se para a palavra que sair de você a partir de hoje, sair carregada de poder. Prepare-se para quando você falar com alguém a partir de hoje, no final da conversa, a pessoa vai olhar para você e vai dizer: eu não sei o que aconteceu, mas mudou tudo aqui dentro de mim. Eu queria parar, agora eu quero andar. Eu não queria viver, agora tudo que eu quero é desfrutar. Ah, meu Deus, tem alguém aqui hoje? Prepare-se. Falar com você vai mudar a vida. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Prepare-se, porque nas mesas que Deus te colocar, você vai liberar vida lá. Não dá. Ah, Jesus. Deixa eu te falar. Se Lázaro estiver perto, ainda que você fale com Marta e Maria, Lázaro vai voltar a viver. Não, vamos junto, ó. Eu estou dizendo para você que de tabela algumas coisas vão ressuscitar. Não estamos buscando a ressurreição de Lázaro, mas de repente Lázaro vai ressurgir, porque a vida sendo derramada através de você, onde for que Deus te colocar. Sabe de uma coisa? Lázaro ressuscitou, sim ou não? Certo. Só que Lázaro saiu como daquele túmulo? Todo. Olha Deus falando. Lázaro saiu todo. Fala um pouquinho mais alto para você ouvir, para você entender o que eu tô. Vamos lá. Lázaro saiu todo. Olha para o lado aí. Você entendeu? Tudo enrolado. Mas vai desenrolar, porque tem vida sendo liberada sobre ele. Aí Jesus olhou e Jesus falou assim para as irmãs: vá lá. A palavra que está escrita na Bíblia é desate-o. A nossa aqui é desenrole-o. De novo, Deus faz algo na vida de alguém, não usando anjo, usando pessoas. Ô meu lindo, Deus está te levantando para desenrolar algumas pessoas. Deus está te projetando para você liberar vida sobre algumas pessoas. Ah, Jesus, bendito é o nome dele. Você crê nisso ou não? Pronto. O poder de Deus não é derramado sobre objeto. Deus não derrama o seu espírito sobre nada que... Não, meu filho. Deus derrama o espírito dele sobre pessoas. Tem alguém aqui? É sobre você que ele derrama o seu espírito. É sobre a sua casa, é sobre a sua família que ele derrama o seu poder. Só que não é à toa. Tem um propósito. Agora, quero que você fique de pé, se você pode fazer isso. Deus é poderoso. E nós entendemos que tudo começa nele e tudo termina nele.
O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, não para que a igreja se autossustentasse. Escute isso. O poder de Deus não foi derramado sobre a igreja para ela promover a religião. O poder de Deus foi derramado sobre a igreja para a igreja promover vida. E vida não se promove apenas dentro da igreja. Vida se promove onde você estiver. Você vai promover vida naquele almoço de domingo, meu lindo. Você vai promover vida naqueles, sabe, gente que chega perto de você e só consegue reclamar. Você já teve a oportunidade de conversar com um reclamão? Levanta a mão para eu ver. Olha que lindo. Olha para o lado, levanta a mão e olha para o lado. Quem já conversou com um reclamão? Isso. Você levanta, você viu que todo mundo já conversou com um reclamão? Então eu posso te dar uma dica, uma sugestão? Me ajuda a pregar. Olha para quem está perto de você e fala assim: cuidado, porque o reclamão pode ser você. Eita, amo você, gente. Todo mundo já conversou com um reclamão, então cuidado, é não é? O que eu estou dizendo para você é que a vida que está sobre você vai trazer paz sobre aquele que só consegue reclamar da vida. A graça de Deus que está sobre você vai silenciar o reclamão. Ele não vai mais conseguir reclamar, porque ele chega próximo de você triste, todo decepcionado, frustrado com tudo, com todos. Ninguém vale nada, ninguém presta. Mas de repente ele vai chegar perto de você, ele vai se tornar alguém amável, ele vai se tornar alguém passível de uma boa conversa. Está aqui ou não? Você vai promover vida onde você estiver. Você crê nisso?